Programa Debate da Vitória Semeb Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos. Toda sexta-feira às 22 horas. Fique ligadinho, Deus tem vitória para você. Meu ministério e minha comunhão, Espírito Santo, essa é minha oração. Boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando o debate da Vitória Semeb Rio. Eu sou o pastor Ailton Santos, estou aqui junto com a nossa cantora Nívia Santos, no estudo abençoado dela aqui, e com muita alegria nós vamos caminhar juntinho até às 23 horas e 30 minutos. Quero desde já, cumprimentar todos os ouvintes, que estão ligadinhos conosco, e com muita alegria nós vamos participar desse debate. Pode mandar sua mensagem, pode mandar seu pedido de oração, pode, compartilhar conosco aqui nesse momento, ok? Que Deus possa conduzir-nos, que Deus possa nos abençoar na noite desse dia. Aos convidados que já estão ligadinho conosco também, o Tiago, nosso irmão Tiago, a nossa irmã Larissa, e mais alguns que, de acordo que se conectando, nós vamos apresentando, ok? Muito obrigado aí por você já estar aí nos sintonizando aí nessa noite, amém? Uma noite chuvosa, abençoada, mas que Deus está no controle de todas as coisas, um tempinho gostoso para dormir, mas nós vamos ficar aqui, ligadinho, como diz aí o louvor no trono do Pai. Mas nesse momento, parando em louvor, nós vamos ouvir um louvor, uma adoração ao Senhor, e voltaremos logo com o debate Vitória Semeb Rio. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai.
Senhor. Meditou nesse louvor, está meditando. Esse louvor está tudo escrito lá em João, capítulo 14. Ele tem a falar muito aos nossos corações. Nos aquietar no dia de hoje, dias difíceis, dias que sobrefalam em doença e morte, dias de pandemia. A palavra diz: não se turbe o vosso coração. Crê no Deus, crê também em Jesus. Ele está no controle. Amém? Entrega a sua vida para Ele. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele conduzir. Descanse nos braços do Senhor. Nesta noite, Deus tende a abençoar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua cidade, o seu bairro, o seu país. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, queridos. Que Deus conduza a sua casa, na sua paz, na sua alegria. Que a glória do Senhor venha derramada sobre a tua vida, sobre a vida dos teus. Pega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém, queridos? Deus abençoe você. Você que já está aí ligadinho conosco aí, esse povo fiel aí da Rádio Meriti, que Deus venha abençoar a tua vida, queridos. Não só na questão desse programa, mas de outros programas dos nossos colegas, assim como o programa da Bíblia Santa, que tem sido uma bênção, marcada por Jesus, para ter trazido pessoas, entrevistado pessoas que têm acrescentado muito em nossas vidas. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou abrir uma oração nesse momento, para a gente estar sendo bem beneficiado nesse debate. Que Deus venha usar os debatedores nessa noite com sabedoria. Que Deus venha nos usar aqui na direção desse programa com sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor, porque o intuito aqui é trazer conhecimento para a tua vida. Amém? Senhor Deus e Pai, bendizemos o teu santo nome por todas as boas obras que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A boa obra que o Senhor começou em cada um de nós e tu has de abençoar. Deus, conduza nossas vidas nessa noite pela tua direção, na direção do Espírito Santo. Que tu possa, ó Deus, conduzir o teu povo, a tua igreja, ó Deus, na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor dê grandes bênçãos de vitória ao nosso filiado da CEMEB Rio, ao nosso povo, ó Deus, aos nossos alunos da Escola Teológica de Obreiros Evangélicos, ó Deus, a cada igreja, a cada curso, a Escola Bíblica Dominical, de cada pastor nas suas igrejas, venha abençoar, venha conduzir na sabedoria do Espírito Santo. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos de volta ao debate. Louvado seja o nome do Senhor. E com certeza vai ser bênção nas nossas vidas. Você, meu irmão, você, meu companheiro de ministério, que está conosco nesse debate como debatedor. Ali nós já estamos vendo o irmão Osmar Vieira, uma boa noite, está falando a minha cantora, Nívias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Locutor e radialista Níbia Santo e todos da Rádio Meriti. É uma bênção para você, querido, também. Ele fala sobre a bênção de Deus para os ouvintes. Obrigado, querido. Temos também o irmão Fabrício, que dá a paz do Senhor Jesus para todos. Mas antes da gente
retornar, e junto com esses irmãos que já estão ligadinhos conosco, né, nós vamos passar aqui algumas informações da rádio para os amados ouvintes, e eu passo assim para a cantora Nívia Santos, que está aqui, minha auxiliadora aqui, nessa noite, com alegria para que ela venha passar. Amém. Deus abençoe a vida de todos os ouvintes aqui do programa do pastor Ailton Santos, né? Debate da Vitória CEMEB Rio, programa novinho, segundo dia do programa, e eu estou aqui com muita alegria para poder, assim, auxiliar esse pastor abençoado que tem sido bênção na minha vida e com certeza vai ser bênção para a sua vida também. Então compartilha a nossa live, esse é o recadinho de sempre que eu dou em todos os meus programas, né? Compartilha aí a live da Rádio Vitória Meriti, segue a gente lá no YouTube, Rádio Vitória Meriti, e também no Instagram, @Rádio Vitória Meriti. Você pode baixar também no seu celular o aplicativo da Rádio Vitória Meriti, escutar em qualquer lugar todas as programações. E quais são as programações aqui da Rádio Vitória Meriti? Toda segunda-feira, a live da palavra, né, com o nosso irmão Júlio Rezende, às 18 horas. Terças e quinta, comigo, Madrugada com Jesus, às 23h30, o horário mudou. E vem novidade aí, mais para frente eu vou estar falando com vocês. E também, às sexta-feiras, né, às 20 horas, o Papo da Vitória com Júlio Rezende também. E com o pastor Ailton Santos, toda sexta-feira às 22 horas, debate da Vitória CEMEB Rio, com convidados, que daqui a pouco vai estar entrando aqui, falando sobre o debate que ele vai anunciar já já. E sábado, 1 hora com Deus, às 15 horas com Alisson Abreu. E no domingo, 15 horas, também o Ar Livre, com Alisson Abreu. Essas são as nossas programações. E você que é microempreendedor, você que que é comerciante, você quer divulgar o seu trabalho, o seu livro, a sua música, pode ligar para o nosso telefone comercial, que é o 99832-2120, fazer a propaganda aí do seu trabalho, do seu negócio, do seu ministério, que o povo aqui vai te receber com muito carinho e Deus vai abençoar a tua vida, amém? Esses são os recados aqui da Rádio Vitória Meriti, e em breve, pastor Ailton Santos vai estar lá no seu cantinho também, mas a gente está aqui com muita alegria, recebendo mais um programa abençoado com o pastor Ailton Santos, Debate da Vitória CEMEB Rio, toda sexta-feira, 22 horas. O que é bênção, é alegria. Deus abençoe sua vida, cantora Nívia Santos, e abençoe também a sua família, que tem sido bênção para nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos já anunciar o debate. O tema do debate hoje é um tema muito gostoso de se debater, e eu tenho certeza que nós já temos ali 2 convidados ali, que nós já vamos anunciar eles, né? O Tiago, louvado seja o nome do Senhor, e também a Larissa Gomes, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Já vou deixar já a Larissa se apresentar. Se apresenta aí, Larissa. Boa noite, irmãos. Me chamo Larissa, sou daqui de São Paulo. Recebi o convite do pastor Ailton para poder participar desse debate, que eu acredito, como ele falou, vai ser bem gostoso e muito atual, né? Principalmente do que a gente vem vivendo de 1 semana, 2 semanas para cá. Muito atual. Muito obrigada pelo convite, pastor. Obrigado a você, querida. Você participou do nosso primeiro programa, compartilhou conosco, foi muito autêntica, e assim o Espírito Santo nos conduziu a convidar você para participar, né, desse debate tão abençoado. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito para milhões e milhões de pessoas nesse momento, que vai estar ligadinho conosco, ok? Fique à vontade, vamos juntos. E Tiago também, mais uma vez, nosso querido Tiago. Olha, Tiago aí, povo aí, ó. Tiago voltou, Tiago está conosco. Hein? Louvado seja o nome do Senhor. Tiago sai e entra novamente. Hein? Bênção. E vamos, anunciar. Vamos anunciar
o tema do debate hoje é as leis mosaicas. É para ser aplicada hoje? Então, nós já vamos começar ali pela Larissa, vai ser a primeira a falar conosco, né, sobre esse tema. E o que você acha do tema, Larissa, para os dias de hoje? Como eu disse, né, o senhor já havia adiantado qual seria o tema quando fez o convite para mim. E assim, a lei mosaica, a gente está falando basicamente dos 10 mandamentos, né? A gente está falando dos 10 mandamentos de Moisés. E aplicando atualmente, né, nos dias de hoje, a gente está falando de adultério, a gente está falando de respeitar a mãe, respeitar pai, estamos falando de não cometer crime. Resumidamente, é isso, né? Então, é mais do que provado que, sim, tem que ser aplicado e deve ser aplicado, sim, na época que vivemos, porque se não tiver um direcionamento, principalmente espiritual, as coisas não fluem e não seguem como deve seguir aquilo que Deus já havia nos ordenado. O que a Larissa concorda que a lei mosaica deve ser aplicada hoje, né, no nosso tempo, nos dias do Novo Testamento, de graça. E eu já entro também, não sei se o Tiago já conseguiu entrar aí. Tiago conseguiu? Olá, boa noite, queridos. Oi, meu amigo. Fale conosco aí, te apresente e já entra aí no tema aí, as leis mosaicas hoje é para ser aplicada. Boa noite, queridos. Meu nome é Tiago Forte, pertenço à Igreja Batista de... mais uma vez, é um prazer estar com vocês hoje, pastor Ailton, cantora Nívia Soares, telespectadores, debatedores. Tenho certeza que será uma noite bem produtiva, um crescimento mútuo. E vamos então para o debate, né? Pastor Ailton, eu não tenho dúvida de que as leis devem sim continuarem sendo aplicadas nas igrejas hoje. Jesus não lei nenhuma. Pelo contrário, Jesus cumpriu todas as leis. Então, eu sou totalmente a favor que deve se continuar e que deve realmente manter as leis na igreja, as leis mosaicas. Voltando um pouco, deixa eu falar aqui, o nosso irmão Fabrício, ele já entrou aqui, está falando conosco aqui, ele estou compartilhando com mais de 50 grupos, né? Então, gente, assim, a nossa responsabilidade nesse momento é grande, né? Sobre eu, sobre Larissa, sobre Tiago e sobre os demais debatedores que devem entrar, né? Que foi convidado a estar. Eu volto para a Larissa, que também falou que a lei mosaica deve ser compartilhada hoje, vivida hoje, aplicada hoje dentro das igrejas. Aí eu perguntaria, Larissa, não estaria a igreja sendo judaizada no sentido de que vem aplicar as leis mosaicas, ou melhor, não estaria o Velho Testamento, no seu sentido, o judaísmo prevalecendo dentro das igrejas hoje, no caso da sua aplicação? Não, pastor. Tudo é uma questão de como é dito, como que é levado isso para dentro das igrejas, né, para a vida das pessoas. Por exemplo, eu fiz inclusive até umas anotações, fiz um estudo. Em Mateus 5,17, Jesus fala: não penseis que vim revogar, vim para cumprir, né? E assim, quando a gente fala de Jesus, de Novo Testamento, a gente está falando do ministério da graça. Não necessariamente porque a gente fala do ministério da graça que não podemos atribuir e seguir aquilo que Deus ordenou no Monte Sinai a Moisés,
né? A gente sim pode seguir, portanto, que leve isso uma palavra com amor, né? E infelizmente muitas igrejas, né? A gente não vem a falar ou criticar ministérios, mas infelizmente muitas igrejas acabam deixando passar isso, né? Coloca uma questão como religiosidade, como a gente tratou justamente na reunião, na ministração anterior. Né? Então, acredito que sim, é possível, e não acredito que não vai levar o judaísmo dentro das igrejas, e sim vai manter o que Jesus, né, veio para cumprir, e não abolir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de lei mosaica, para não misturar com o ministério da graça. E é possível não misturar. É possível você seguir isso com o ministério da graça de Jesus. Então, Tiago, dentro do assunto que está muito bom, está começando a esquentar, eu já deixo também nas suas mãos também essa segunda parte que eu estou falando com a Larissa. Não estaria a igreja vivendo o judaísmo se ela aplicar as leis mosaicas hoje na graça, que quando Jesus diz na sua palavra que o apóstolo Paulo, perdão, me corrija, por favor, o apóstolo Paulo, ele diz que o fim da lei é Cristo. Então, fala conosco aí, Tiago. Pastor, há dois métodos para o entendimento todo nosso, né, que a gente que acompanha, de você conseguir herdar sua salvação. Um é você cumprindo toda a lei. O outro é pela graça. Só que nós sabemos que cumprir toda a lei é impossível para o homem. Então sobra graça. E como a Larissa falou, Jesus não veio revogar a lei. Ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Eu digo mais, Jesus veio aperfeiçoar a lei. Quando o Senhor agora falou o que Paulo fala, que Jesus cumpriu a lei, é porque além dele trazer a graça, cumprir a lei, ele aperfeiçoou a lei. Se nós formos pegar o capítulo de Mateus, mas lermos o versículo 38, diz que olho por olho e dente por dente. Mas ele complementa. Eu vos, porém, digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, ele aperfeiçoou a lei. Ele não deixa de viver a lei. A lei dizia olho por olho, mas Jesus, ele incrementa a lei. Olha só, não é apenas olho por olho. Se alguém te ferir, oferece a outra face. A lei não mudou. Jesus aperfeiçoou. Se nós esquecermos a lei, aonde que a sociedade hoje em dia, ela vive através de leis. Da onde foi essas leis? Que você não deveria matar, que você não deveria furtar. E o principal, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Aonde nós recebemos isso? Essa lei mudou no tempo de Jesus? Ou vamos deixar a lei lá, isso é Antigo Testamento e apenas o Novo Testamento. Mas quando Jesus fala dos dois maiores mandamentos, ele cita o Antigo Testamento. Ele cita a lei mosaica. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento. Então, Tiago, louvado seja o teu nome pela sua interpretação aí, bíblica. Nós poderíamos, então, perceber que de maneira nenhuma Jesus, ele tirou, principalmente, a parte que você cita, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, não matarás, não furtarás, né? Não desejarás mal ao seu próximo, né? E é que ele conclui os dois mandamentos, né, principais, os 10 em 2. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o debate, eu tenho certeza que ele já começa, né,
entrar já no foco, porque nós sabemos que é um tema praticamente polêmico, em que muitos não vê dessa forma. E aí eu vi um esclarecimento aí, até, né, contundente da palavra de Deus, aonde que nós podemos chegar mais um pouco no debate, já usando, de certa forma, no bom sentido, né? Os dois debatedores que estão aí, que a Níbia Santa também quiser se manifestar, ela está aqui do meu lado, pode entrar, participar também, conosco, convidado especial. Mas nós vamos entender, alguém fez um joia ali, vamos entender o quê? Quando se diz que o fim da lei é Cristo, Larissa, do que o apóstolo Paulo está falando exatamente? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, se você puder aumentar sua voz um pouquinho, fica bem. Tá, peraí, deixa eu aumentar aqui. Acho que é o meu fone. Melhorou? Sim. Tá. Quando o apóstolo Paulo refere-se que o fim da lei é Cristo, a gente está falando, justamente entra no ministério da graça. Por quê? Quando a gente olha do primeiro mandamento ao quarto, é embasado sobre o que o Tiago acabou de argumentar. Amará o teu Deus de todo o seu coração, e o outro mandamento também é embasado no amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Enfim, esses 4 mandamentos, os 4 mandamentos que é da lei mosaica, é embasado sobre esses 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o fim da lei, é justamente por isso que Jesus levou sobre si todos os pecados na cruz do Calvário, né? Então, eu acho que realmente é embasado sobre isso, pelo ministério da graça. Ok. E você, Tiago? Quando Paulo diz o fim da lei é Cristo, ele está, entendeu, finalizando que não é mais para se viver nas práticas do Velho Testamento, cumprindo a lei que traria outro tipo de arrependimento, no caso, a morte dos animais, e etc. Paulo aqui, ele está, ao meu entendimento, está demonstrando que a lei informava que toda vez que se pecasse, teria que se fazer um sacrifício para a aspersão desse pecado. Ou você oferecia lá uma ovelha, um pombo, de acordo com a condição, você oferecia um animal para poder pagar por um pecado que você cometeu. Quando o Paulo está relatando aqui, né, que o fim da lei é Cristo, ele está relatando que foi pago uma única vez para que você e eu pudéssemos sermos perdoados dos nossos pecados. Que o sacrifício que era feito, esse não precisa mais. Eu entendo aqui que Paulo não é de toda a lei. Porque se a gente for olhar Paulo falando, Paulo relata muito sobre graça. Aí ele fala, eu devo abusar da graça? Ele, não. A graça está aí, mas não é abusar da graça. Mas para eu saber que se eu pecar, eu tenho agora um advogado e que ele me concede a graça. Mas Paulo ele não interrompe dizendo que nós não precisaríamos mais da lei. Porque se Cristo cumpriu toda a lei, se Cristo viveu toda a lei, então a lei tem alguma importância. O que, Tiago? Porque Jesus cumpriu toda a lei. Certo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente sente que as pessoas ficam até um pouco apreensiva de mexer com esse assunto. Nós somos muito corajosos. Deus abençoe a rádio Vitória Meriti, né, até por confiar e ceder, né, assim, esse espaço para a gente
estar trabalhando nesses temas que a ver, você pode até não entrar, você que está aí do outro lado com a mensagem, dando de repente a sua opinião sobre a questão, mas eu tenho certeza que vai abrir assim um outro leque da sua vida para apreciar, né, mais um pouco sobre essa questão da lei, do fim da lei, sobre que a questão de judaizar as igrejas no dia de hoje, nas questões, Tiago, das práticas, como, né, os elementos que se usava para a lei, hoje ainda é preciso. Nós vamos ouvir um pouquinho da vinheta e voltaremos e você já responde já. Pastor Ailton Santos. Você está ouvindo o programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, Pastor Ailton Santos e presbítero Marcelo Revoredo. Você está ouvindo o programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, Pastor Ailton Santos e presbítero Marcelo Revoredo. Programa Debate da Vitória SEMEB Rio. Apresentação, Pastor Ailton Santos. Toda sexta-feira às 22 horas. Fique ligadinho, Deus tem vitória para você. Meu ministério e minha comunhão, Espírito Santo, essa é minha oração. Tá sem áudio. Não estamos te ouvindo. Tá sem áudio, pastor. Pastor Ailton, Nívia, nós não estamos ouvindo vocês. Correto. Voltou. Nós estamos ouvindo, tem aqui entrando Joilson Fra, é o que? É flamenguista? Estou aqui assistindo. Entre e compartilhe conosco a sua visão a respeito do tema. Você presbítero, você evangelista, missionário, diáconos, obreiros, irmãos, né? Entra e manda uma mensagenzinha compartilhando aí com a gente aí. O que você acha para a gente poder estar sendo mais acalorado aqui esse debate, porque é um assunto que às vezes as pessoas não gostam muito de falar porque contraria outro. Ninguém aqui é dono da verdade. A gente está colocando aqui, né, Tiago? Assim, o que a palavra de Deus mostra, fala, a interpretação está aí para que a gente venha, né, ver e reconhecer. Então, fica conosco aí, vai compartilhando. Tiago, lembrando, Tiago, do que eu falei com você,
logo antes da vinheta tocar, o que é que você responde pra gente? Pastor, eu até abordei já alguns minutos esse tema, né? Falei, antigamente era-se necessário fazer sacrifícios. Hoje não é necessário mais. Cristo já fez todo o sacrifício necessário por mim e por ti. Correto. Nós hoje em dia não vivemos mais esse tempo de sacrificar um animal. Vivemos, como já foi falado também pela Larissa, vivemos no tempo da graça. Então, os costumes que eram exigidos, né, que era pela lei, que se outrora fazia, Cristo pagou. O preço foi pago, o sacrifício foi feito. E foi necessário apenas uma única vez, foi necessário apenas Cristo morrer e ressuscitar para que eu e você não fosse mais dependente dessa lei do sacrifício. Porque ele foi o vivo que ressuscitou. Então, essa prática que era feita outrora, hoje não há mais necessidade. Nós também temos a graça hoje na nossa vida. Correto. Fala conosco aí, Larissa. Também aí um pouco a respeito das práticas que eram feitas lá no Velho Testamento e hoje na graça, se elas continuam justamente com esses sacrifícios de animais e com, né, algumas campanhas parecidas com tais sacrifícios. Muitas das vezes se usam um nome diferente, mas o modelo é o mesmo. Fale conosco aí. Complementando, dando continuidade ao que o Tiago colocou, né? Depois de Cristo, não foi e não é mais necessário sacrifícios em animais, ou seja, não é mais necessário derramar sangue de carneiros, de bodes ou qualquer outro animal, porque Jesus já derramou o sangue dele, o sangue santo na cruz do Calvário, para que nos livrássemos de todo o pecado e de todas as assolações, de todas as maldições. Então, desta forma, não se vêem mais sacrifícios como era antigamente, ou seja, antes de Jesus Cristo. Desta forma, a lei do Senhor Jesus, que é superior à lei mosaica, nos basta e faz com que nós sigamos este evangelho precioso, que é o evangelho da graça. A respeito da questão de que se você, Larissa, mais uma vez, Claro. pecasse ou se roubasse, a sua mão seria cortada, ou se você adulterasse, você seria, mediante comprovação de duas pessoas que viu o ato e testemunhasse contra você, você seria apedrejada em praça pública. Isso não diz respeito, Larissa, à lei? Sim, desrespeita. Mas conforme a gente está tratando aqui sobre a lei mosaica, né, nos dias atuais e com Jesus Cristo, Jesus diz que se nos redimirmos dos nossos pecados, seremos salvos, né? Então, assim, um exemplo é o capítulo da mulher adúltera, no qual todos estavam a apedrejar e Jesus perguntou: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E essa mulher foi, Jesus pediu para que ela caminhasse e também disse a ela: vá e não peques mais. E é assim, eu vejo realmente dessa forma. Sabemos que é muito difícil, né? Nos dias de hoje, nós somos seres humanos, é complicado, não temos o firmamento às vezes de Jesus Cristo, mas a realidade é essa. Se pararmos um pouco de julgar, de apontar o dedo, de falar, olha, tem que ser assim, realmente, fulano pecou. Na minha opinião, não sei se vocês vão concordar, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado, né? E eu acredito que Jesus vê dessa mesma forma. Não existe pecadinho, não existe pecadão, existe pecado. Se você se redimir dos seus pecados, você será salvo. Porém, que você não volte a fazê-los, não volte a cometer novamente. Porque não adianta você fazer, Jesus, me perdoa. Faz de novo, Jesus, me perdoa. Não. Infelizmente, não é dessa forma, né? Essa é a minha visão e a minha opinião sobre.
Beleza, glórias a Deus. A cantora Nívia Santo também, ela quer falar sobre a questão do debate. Fica à vontade. Olha eu aqui. Verdade, não existe pecadinho e nem pecadão, existe consequenciazinha e consequência grandona. É diferente, né? O pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus em ato, pensamentos e obras. Em relação a sacrifício, né, como está sendo citado, Jesus, ele foi o sacrifício vivo por nós, então não há mais necessidade de fazermos nenhum outro tipo de sacrifícios e não existe outro mediador a não ser Jesus. Não precisamos mais de fazer nenhum tipo de barganha, de oferendas, enfim. Como antes, né, nós víamos que havia essa necessidade, Jesus foi o cordeiro mudo, levado ao matadouro. Então, assim, para você ser ouvido por Deus, para você ser perdoado por Deus, basta você clamar o nome de Jesus, você não precisa usar de nenhum artifício, de nenhum tipo de, não digo campanhas, mas às vezes assim, você vê em alguns segmentos mesmo cristãos, assim, às vezes as pessoas usando, eu preciso disso para ser abençoado, beber um copo de água, ou colocar a mão ali, ou seja, tem algum tipo de, alguns rituais, né, que nós ainda vemos pessoas fazendo os rituais para poder, como se isso fosse fazer Deus te ouvir, mas basta você chamar pelo nome de Jesus, clamar o nome de Jesus, ainda falando de lei, nós vemos no caso aqui da lei mosaica, que aquele que roubava, né, tinha uma consequência, se teu olho te faz pecar, arranca fora, e até a nossa irmã falou em relação aí à questão de julgamento. Hoje nós não vivemos mais dentro dessa lei na questão de consequência dos nossos atos, porque os nossos pecados são perdoados por Jesus, pela graça, mas infelizmente nós vemos muitos de nós, vamos botar assim, nós, porque todos nós um dia já agimos dessa maneira, agindo como se estivéssemos na lei, mas não com a gente, com o próximo. Não é verdade? O irmão pecou, o sangue de Jesus é o que perdoa, mas a gente quer condenar. A gente quer viver debaixo da lei de Moisés, mas sabe para quê? Para condenar os outros. E sendo que Cristo, como foi falado, bem falado aqui, ele veio cumprir toda a lei do Senhor é o amor. A lei de Deus é o amor. Jesus, quando veio para perdoar, veio se colocar no nosso lugar. Então, assim, ainda que você não esteja vivendo literalmente algumas do jeitinho lá que é a lei mosaica, né? Em relação, às vezes nós não vivemos aquilo que o que é certo de viver ainda, amar o próximo, né? Mas a questão da condenação a gente faz muito, não é verdade, pastores? Em relação ao próximo. Então, assim, e o Senhor Jesus veio o quê? Nos dar a sua graça, e graça é favor imerecido. Né? Nossa irmã falou em relação a pecado, a gente peca, e se a gente continuar no erro, não é que Deus não quer nos perdoar, a gente está mostrando que precisa ter uma regeneração, uma transformação, mas a graça de Deus, que é favor imerecido, está ainda ao alcance de todos. Né? E o sacrifício vivo foi Jesus, ele morreu na cruz. Nós não precisamos mais entrar no Santo dos Santos, de intermédio de sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele cumpriu toda a lei, ele não veio revogar, mas ele veio cumpriu com amor, para nos mostrar que nele nós podemos, né, fazer a sua vontade com a sua graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas o seu amor nos constrange a entender que todo sacrifício já foi feito. Amém? Amém. O que, dentro do tema, nós continuamos debatermos, Tiago, agora vai para você. Quando eu crio dogmas,
em que impede, né, uma pessoa de calça comprida não poder subir ao ministério, uma pessoa com batom muito vivo, cheguei, não poder, né, estar no meio de certo tipo de grupos mais elevados, pessoas, né, que são chamados usos e costumes, de questão de roupa, que tem que ser estabelecido limites. E a questão de que se mora junto, não pode cear, não pode se batizar, não pode ser consagrado nem ordenado a nenhum ministério, nenhum ofício. Isso não seria respaldo da lei, Tiago? Na graça? Pastor, vamos aos fatos, né? As igrejas, temos a doutrina, que é palavra de Deus, não vamos confundir, doutrina é palavra de Deus. Usos e costumes, que cada igreja, é como se fosse um manual que cada igreja coloca para si. É por isso que nós temos aí várias igrejas de batistas, assembleias, que cada um tem um uso e costume diferente. A doutrina não pode ser diferente, a doutrina tem que ser exclusivamente a palavra de Deus. Se nós formos pegar, eu vou pegar um exemplo bem simples. Carioca que somos aqui, cidade do Rio de Janeiro. Inverno aqui pra gente é 25 graus, 21, 22. Olha o nosso inverno. Que em qualquer outro local aí seria para uma cidade no sul, uma cidade que é bem 21 para eles seria um verão, um sol escaldante. Só que nosso cenário de Rio de Janeiro é 40 graus, pastor. Aí você me diz que o preletor, ou que o pastor, ou quem for trazer a mensagem tem que estar engravatado, de terno, porque senão ele não vai estar condizente com a palavra. Eu era de igreja tradicional, pastor. Hoje em dia, na Batista Atitude, as pessoas vão para o culto de bermuda. Sinceramente, eu ainda não consegui fazer isso. E nem colocar também uma camisa de time para ir no culto. Eu ainda não consegui isso. Mas porque nós vivemos um dogma que isso, quando o evangelho chegou até mim e você, foi trazido por pessoas em países na qual são frio. É frio. Então o cara usava eterno, usava uma roupa que era condizente com o seu país. Nós temos herança também de costumes, é isso? É isso, pastor. Então trouxe... um povo misto, né? Pois é, trouxe esse costume. Misturado. Pois é, trouxe esse costume de fora. Só que hoje nós somos um país tropical, um país... No Rio de Janeiro, então, um país que tem verão o ano todo, praticamente. Você usa costume e coloca aquilo como regra de fé. É como a gente costuma dizer, né? Bota lá o paletó lá em cima do púlpito, deixa pregar sozinho. E a gravata também. O que vai sair de lá? Nada. Porque a unção está na pessoa, não está no seu vestimento. É lógico que nós temos que ter ordem e decência. Temos que nos apresentar que somos corpo e templo do Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que você tem que estar de terno e gravata para estar condizente com a palavra de Deus. Você tem que estar bem vestido. Elaine, qual é o nome dela? Ora, diga Elaine Martins, né? Mudou as vestes dela, mas continua decente. Ou seja, era um costume da igreja dela. Porém, hoje você vê como ela está bonita e bem vestida, sem precisar usar o costume do homem. Né? Isso aí. Nada contra nenhum costume de denominação, mas nada contra. Ela é um grande exemplo de que costumes de igreja não é doutrina bíblica. Correto. Isso que o Tiago acabou de explicar, né? Verdadeiramente. Concordo aqui com a cantora Nívia Santa também, né? De dando assim também
essa sustentabilidade na fala do Tiago. Agora, Larissa, querida, diga para nós, se Jesus viesse hoje, Larissa, será se ele subiria o púlpito com a camisa de calça jeans? Olha, pastor, isso a gente não tem como saber se ele subiria de calça jeans, né? Mas de uma coisa, né? Às vezes a gente pode, muitas pessoas, principalmente quando nós cristãos evangélicos se levanta e fala de algo, principalmente em relação à fé e o evangelho de Jesus Cristo, acham que somos prepotentes, né? E assim, eu não acho que Jesus vai deixar de salvar fulano, ciclano, pela questão se ele usa calça jeans, se ele tem tatuagem, vou ir além, hein? Se ele tem tatuagem, se a pessoa vai na praia, né? Tudo é igual o Tiago falou. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Meu nome do Senhor, a Larissa foi profunda. Mas, deixa eu lhe falar. De acordo, Tiago, com as passagens bíblicas e até mesmo do histórico, Jesus se vestiu igual ao costume daquele povo da época. É tanto que para que se identificasse Jesus no meio deles, né, Judas teve que o beijar para dar um sinal para os seus, né, questionadores pegar ele, porque ele estava vestido da igualdade, como a sociedade na época se vestia. Por isso que eu fiz a pergunta para a Larissa e se ele se vestiria hoje, né, como a sociedade, né, a maioria, né, como você disse, em um país tropical. Como que seria a vestimenta de Jesus, Tiago? Pastor, a Bíblia relata que Jesus era simples e humilde. Então, se Jesus é simples e humilde, nós sabemos que nem todo mundo tem condições de se vestir bem, né? Ter um terno bonito, ter um sapato bonito, de se apresentar bem como gostaria. Aí você pega Jesus e numa igrejinha onde as pessoas são bem carentes. Chinelos meio que arrebentados, roupas meio que rasgadas, que a gente sabe que existe. Talvez não exista na cidade grande, mas interiorzinho tem locais que é bem, bem precário. Imagine chegando Jesus no terno. Aquele terno importado, italiano, bonito, aquele sapato brilhando, né? Passou aquela couro de jacaré. De jacaré, passou aquela pele ali, aquele brilho. Aonde estaria a humildade de Jesus? Sua simplicidade. Isso aí. Nós vemos também um homem importante, Paulo. Paulo, ele dizia o quê? Ele fazia de tudo para ganhar todos. Então, Paulo, com certeza, isso aí foi o Espírito Santo derramado na vida dele, dando a direção. Se nós estamos no Rio de Janeiro, um país tropical, não tem por que você estar de terno. Agora, se ele está lá nos Estados Unidos, um local de frio, ele vai estar de terno, que é o costume daquele pessoal estar de terno. As pessoas vão para a igreja bem vestidas. Eu acho que seria igual. Jesus, dependendo do público-alvo que ele estivesse atingindo, ele estaria de uma forma. Se o público-alvo mudou, ele está presente com aquele público-alvo que ele está transmitindo a sua mensagem. Se ele estivesse aqui no Rio, numa comunidade, ele estaria de calça jeans, como as pessoas se vestem, de camisa, como as pessoas se vestem. Ele estaria de acordo porque não mostraria a santidade dele, não diminuiria a santidade dele. E traria um esclarecimento para as pessoas de que ele entende, que ele não está preocupado com uma vestimenta, mas ele está preocupado com o coração das pessoas. Sim.
Larissa, não querendo sermos os melhores, mas colocando o assunto em pauta para que até mesmo os nossos amados ouvintes se manifestem através de mensagem. Você acha que Jesus ele condenaria uma pessoa hoje por estar vivendo uma vida dentro da igreja? No caso, a gente retomamos ainda uma pincelada da semana passada, morando junto, mas ainda não conseguiu resolver sua situação. E essas pessoas serão impedidas de avançar até mesmo na questão da obra, porque a gente sabe que tem muita gente dentro da igreja que ela tem sede e vontade de fazer a obra, e muitas das vezes elas são impedidas por causa de uma lei, né, local, de uma lei que eu chamo e chamei de dogmas, criada pelo próprio ministério, pela própria igreja local. Fala aí comigo. Eu acho que não, pastor. Voltemos ao que a gente falou no início da live. Qual foram os dos dois principais mandamentos que Jesus nos mostrou, principalmente, que é falado em Mateus e tantos outros discípulos? Amar o teu Deus de todo o teu coração. Né? Não estou falando que, beleza, você está morando com uma pessoa, tá tudo certo, acho que você não precisa regularizar. Não estou dizendo isso. Eu estou exatamente seguindo o que você está me perguntando. Se porventura eu estiver morando com uma pessoa e infelizmente ainda eu não tive a oportunidade de regularizar, seja no cartório ou seja na igreja, eu não acredito que Jesus vai deixar de te salvar ou te amar por esta questão. Jamais. Se você tem o envolto amor do Senhor Jesus sobre a tua vida, se você é fiel a Ele, se você dá o melhor de si para Ele todos os dias, se você se alimenta da vossa palavra, se você o busca de dia e de noite, eu não acredito que Jesus vai deixar de te salvar por essa questão. Claro, volto a dizer, claro que você pode se regularizar. O que te impede hoje de você se regularizar, seja no cartório ou na igreja, uma pessoa? Mas, respondendo a sua pergunta, eu não acredito que Jesus deixe de te salvar por uma questão que talvez o mundo colocou essa prática de você se casar com uma pessoa no civil ou de forma religiosa. Tudo é uma questão, sempre vai ser entre você e Deus, o seu reino, sempre Jesus Cristo acima de tudo, né? Então é muito importante as pessoas se apropriarem disso, não necessariamente que a gente está pregando toda a verdade, né? A gente está falando aquilo que enxergamos, a nossa percepção mediante o evangelho, né? E para mim o evangelho é isso. O evangelho é o amor, o evangelho é você se redimir de seus pecados ou coisa de pensamentos, né? E você buscar a Deus e se evoluir dia após dia. Então Jesus não vai deixar de te salvar por uma questão de você estar morando com uma pessoa. Nós sabemos, Tiago, que os judeus tornaram o Velho Testamento um peso que nem eles mesmos conseguiram suportar, justamente por causa desses dogmas e de interpretação da lei particular, né? Porque nós vimos até nos dias de hoje, as pessoas também têm as suas interpretações da Bíblia particular, que nós sabemos que a Bíblia existe regra para ser interpretada. Então ela não é interpretada de qualquer maneira. E nós podemos dizer, perguntar, hoje, as igrejas precisariam de uma reforma? Aí eu esquento o debate já chegando no final. Pastor, toda igreja... Lembrando aqui, não cortando o irmão, lembrando aqui que a Osmar Vieira falou na fala da Larissa Gomes. Concordo plenamente, irmã. Continue, Tiago. Então, pastor, toda igreja que não esteja pautada na palavra de Deus, ela precisa de uma reforma.
Hoje o que nós mais vemos é versículos soltos, sem o embasamento, sem texto, para atrair um público para bem próprio. Não da igreja, mas do gente. Então toda igreja que vive isso e faz isso, ela precisa de uma reforma. Se não está vivendo condizente com a palavra de Deus, se não está vivendo a palavra de Deus, se o que é pregado no púlpito não é de Deus, ela precisa de reforma. Isso nós vemos muito. Não queremos aqui julgar nenhuma igreja, mas o evangelho tem se perdido ao longo dos... Infelizmente, isso é uma verdade. Sim. Se a gente for pegar as cartas de Paulo, Paulo ali começa a apontar, volta às primeiras práticas, volta ao primeiro amor. Paulo começa ali a discipular as igrejas, digamos assim. Vocês estavam muito... O que houve que agora vocês já estão fazendo tudo diferente daquilo que foi ensinado? E hoje nós temos visto isso também em muitas igrejas. Talvez tenham começado muito bem, alicerçada na mensagem, alicerçada na palavra, a fé totalmente em Deus, e ao percorrer do caminho, se perderam. Começaram a vislumbrar a glória humana, começaram a vislumbrar coisas que não condiz com a palavra. Sim. Totalmente. Entendeu? Se perderam porque uma coisa que a gente vê Josué, né? Josué foi um bom líder, depois veio outros líderes, mas chegou um certo momento que eles perderam o percurso do caminho correto. E eles perderam, sabe por quê, pastor? Porque se deixou de transmitir a mensagem. Os seus filhos, as gerações dos seus filhos, não tinham mais o conhecimento daquilo que Deus tinha feito sobre o seu povo. E aí eles estavam totalmente diferente do que Deus tinha planejado para eles. Isso acontece também hoje em dia. Pessoas que não estão mais buscando o entendimento, não pedem mais discernimento ao Senhor, pegam a Bíblia, pegam apenas alguns textos e começam a pregar em cima daquilo ali, porque se perdeu em algum momento o conhecimento da palavra do Senhor. Não foi passada de geração para outra. Aí sim, essas igrejas que se perderam no meio do caminho precisam verdadeiramente de uma reforma. Verdadeiramente, né? Então, pergunto a Larissa. Larissa, as mensagens do Velho Testamento, as pregações, elas, podemos dizer que está no auge hoje de muitas igrejas, tomando inclusive o lugar da mensagem do Novo Testamento, a mensagem da graça. E o que é que você acha? Existe alguma influência nisso, da lei do Velho Testamento? É melhor se pregar sobre o Velho Testamento do que o Novo, já que o Velho Testamento ele se comporta até mesmo, de certa forma, como uma ditadura? Pastor, dizer uma coisa. Eu entendo que não existe o melhor, né? Eu acredito que a gente está falando da Bíblia. Por mais que as pessoas tenham isso na cabeça de dividir o antes e o depois, é um fato. Mas só complementando o que o Tiago estava falando, hoje, quando a gente olha para as igrejas, né? Claro que não generalizando, jamais. Mas as pessoas preferem ter fiéis, muitos fiéis dentro das igrejas, preferem pregar o amor é lindo, o amor de Jesus Cristo é perfeito, só que esquecem de pregar a santidade. As pessoas estão confundindo isso, muitas pessoas estão banalizando, dizendo o amor de Jesus, nossa, Jesus amou ao próximo, não é um mandamento, tem que amar o seu próximo. Sim, esse é um dos principais mandamentos que Jesus nos deixou. Só que, acima de qualquer coisa, a fé, a santidade, o amor, esses três pilares têm que andar junto. Não adianta nada eu pregar tanto do amor e esquecer de pregar da santidade. Respondendo a sua pergunta, pastor, por isso que muitas igrejas estão se embasando no Velho Testamento para poder comprometer as pessoas a buscar ao Senhor verdadeiramente.
né? Porque, infelizmente, as pessoas estão banalizando, achando que a palavra de Deus é só amor. Sim, é amor. É amor, é obediência e santidade. E as pessoas estão pregando só uma parte do evangelho de Jesus Cristo. Rosmar Vieira, mais uma vez, concordo plenamente com a irmã. Amém. Tiago, a teologia dos teoprósperos seria uma armadilha para afastar o povo da santidade? Vamos lá. Primeiramente, vamos entender. Deus condena a riqueza? Não. Deus não condena a riqueza. Abraão foi um homem riquíssimo. E os seus filhos também foram homens. Salomão, homens riquíssimos. Entendeu? Só que há um ponto importante. Larissa falou. As pessoas hoje estão vendendo o evangelho. Entenda bem. Vendendo o evangelho. Está parecendo como era antigamente, que a igreja de outra denominação fazia. Para você herdar o céu, você pagava lá um valor para que você pudesse herdar o céu. É praticamente o que está sendo feito hoje nas igrejas, pastor. Estão vendendo. É uma teoria de prosperidade. Não que Deus não possa fazer isso. Entenda bem, queridos. Deus pode sim. Deus pode transformar você, te tornar rico. Ele é Deus, ele pode tudo. Mas você não pode ficar preso a isso. Se Deus fizer te abençoar, glória a Deus por isso. Mas o reino é maior que isso. Sim. O reino é maior que você ficar rico. Você quer a maior prosperidade que eu e você possamos ter é o prêmio da salvação. É o que eu costumo dizer. Tudo que vier após é bônus, é lucro. Entendeu? Mas hoje em dia a gente vê uma teoria aí que, irmão, se você der tanto, dá tanto. Acaba acontecendo porque Deus é tão misericordioso, porque ele olha muitas das vezes a fé daquela pessoa. Que tem gente que faz isso um ato de fé. Como aquela viúva, né? Que estava com seu filho ali, o profeta chegou, olha, faz primeiro para mim. Ela, pô, mas muito mal tem um para mim. Não importa, faz primeiro para mim. E ao fazer para o profeta, para o homem de Deus, Deus a abençoou poderosamente. Mas aí foi um caso de que buscou aquilo. Mas Deus, na sua bondade, tornou abundante aquilo que ela tinha. Essa é a diferença. Sim. Ninguém precisou chantagear, né? Eu vou fazer isso por Deus e eu sei que ele vai fazer por mim. Não foi assim, foi um ato de amor. Ela foi obediente. Ela ofereceu com amor aquilo para o profeta. E Deus olhou isso e abençoou. Porque, como nós falamos, Deus pode abençoar, Deus pode te tornar rico. Mas não queira, hoje em dia, comprar essa riqueza. Buscando o reino de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Essa é a verdade. Então, Larissa, você acha que o povo se acostumou com isso e vão, muitas das vezes, à igreja para resolver um problema particular, individual, e muitas das vezes esquece da parte principal, que é a salvação da sua alma? Acontece, pastor, acontece. Isso é inegável, né? Eu acredito que todo mundo, quando a gente busca o Senhor, é para melhorar alguma área da sua vida, né? Principalmente seria tolice, né? Se a gente falasse que não. Antes de chegarmos até onde a gente está hoje, debatendo, falando do Evangelho, falando do poder de Deus sobre as nossas vidas, da vida de quem está nos assistindo ou dos nossos amados, antes a gente já buscou ao Senhor para que buscássemos, seja uma questão financeira, a vida profissional, principalmente a vida espiritual, emocional, a saúde. Isso é um fato. Só que,
Igual o Tiago falou, muitas igrejas, né, acabam pregando a questão da prosperidade. A prosperidade existe. Deus não falou que não ia ter a prosperidade para os teus filhos. Ela existe. Só que temos que ter cuidado, temos que ser prudentes. A maioria das pessoas, isso eu já vou abrir até um parênteses, a maioria das pessoas acabam usando a igreja evangélica como chacota por essas questões. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor vou levantar as mãos, senão ele vai me assaltar. Né? Essa é uma verdade. Não vou na igreja porque eles estão pedindo oferta. Mas quando a gente tem um entendimento da palavra, né, do valor de votos, oferta, dízimo, você começa a ter a abrangência do que Deus está preparando na sua vida. Só que diferentemente daquilo que as pessoas, igual o Tiago falou, está fazendo uma chantagem. Ah, você vai ser abençoado se você entregar 10 mil para Deus. Não. Um exemplo foi da viúva, que ela tinha 2 moedas, e Jesus falou, entregue o seu melhor. O melhor dela era 2 moedas. Ela entregou o melhor dela e ela foi próspera. A mesma coisa foi dessa viúva que estava... Deus mandou o profeta Elias para poder se alimentar na casa dela. Ela falou que não tinha nada. Ela estava colhendo umas ervas para comer e morrer com o filho dela. Deus foi e prosperou. Então, temos que saber, sim, escutar a voz de Deus. Nossa, mas como que a gente vai escutar a voz de Deus? Abrindo o seu coração. Abrindo o seu coração. Porque, assim, é muito complicado quando uma pessoa fala assim, ah, eu não vou na casa de Deus, eu não vou na igreja porque é uma roubalheira. Só que a gente tem que colocar na nossa cabeça o seguinte, independente do que se estiver fazendo ou não, algo certo, errado, você está entregando para Deus, você não está entregando para homens. Você está tirando aquilo que é do Senhor, não é de homens. O que é feito entre o líder ou não, o bispo, o pastor, seja o que for, é entre ele e Deus, você está fazendo a sua parte. Né? Eu vejo desta forma. Isso em todas as igrejas, seja até mesmo católica, evangélica, ou até mesmo outras religiões. Todas as religiões precisam se manter. Para a gente poder manter a obra, a gente precisa entregar aquilo que é do Senhor. Então, você começa a ter essa visão, essa abrangência do que Deus tem para você, não por uma questão de eterna prosperidade que o Senhor está te prometendo, ou chantagem de um líder espiritual, mas sim que você tem conhecimento da palavra do Senhor. Ok, glória a Deus. Tiago, ser pobre é pecado ou é defeito? Vamos ouvir você daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Programa Debate da Vitória Semeb Rio. Apresentação, pastor Ailton Santos. Toda sexta-feira às 22 horas. Fique ligadinho, Deus tem vitória para você. Meu ministério e minha comunhão, Espírito Santo, essa é minha oração. Amém, amém. Voltando de volta ao debate Vitória, Semeb Rio, na Rádio Vitória Meriti. E com muita alegria, nós estamos aqui com nossos debatedores, Tiago, Larissa, e auxílio aqui da cantora Nívia Santo, e de muitos amigos aí que estão nos acompanhando aí, irmão Fabrício, o Joilson, o irmão Osmar. Deus abençoe a vocês. Continue conosco. E perguntando, voltamos, Tiago, ser pobre é defeito ou é pecado? Ser pobre é defeito ou pecado? Se é defeito ou pecado? Pastor, nenhum dos dois é defeito e nem é pecado, né? Porque, primeiramente, tem que chegarmos ao entendimento o que é ser pobre. Porque eu vou dizer para o senhor, eu sou rico. Meu Deus, ele é dono de todos os tesouros que existem. Então, eu não sou pobre. Certo. É uma brincadeira, é uma verdade, né? Eu tenho ruas de ouro.
Não, porque a gente vê que as pessoas têm tanta sede, né, de vencer na vida. E que muitas das vezes ela vem para a igreja e ela ouve tantos testemunhos de pessoas que foram abençoadas e elas ficam se maldizendo, por que eu não sou, por que continuo assim. Muitas das vezes a gente se converte e a gente continua naquela fase, né? Trabalha de noite para comer, trabalha de dia para comer à noite. Mas isso, como nós sabemos, Deus não deixa faltar o pão de cada dia. Sim. Deus, né, como ele diz na tua palavra, a farinha não acaba da panela, nem o azeite na botija. Mas a Bíblia pastor, que sempre houve pobres. Né? Sim. E o senhor me lembrou. Né? Que sempre haveria, sempre haverá. O senhor me lembrou agora sobre um ministro de louvor, né? A gente nos traz à memória Asaf. Asaf, em certo momento de sua vida, o que ele faz? Ele questiona, né? Por que, Senhor, os ímpios prosperam, têm riquezas, não sofrem doenças? Isso chegou a Asaf. Asaf chega a um pouco isso. Então, até Tiago, que ele entende que o Osmar Vieira, cortando você um pouquinho aí, ele está falando com você aí, ó. A maior riqueza é espiritual, né, meu irmão? Gostei. É o que eu falei. Primeiramente, a gente tinha que entender o que é ser pobre. Você pode ser pobre financeiramente, mas você não pode ser de espírito. Porque nós temos um Deus rico. Se você vive nele, você é uma pessoa rica. Porque nenhuma riqueza você vai levar daqui a salvação, pastor. Então, a maior riqueza que nós podemos ter aqui na Terra é o prêmio da salvação. E voltando a Asaf começa a questionar, né? Por que aqueles se dão bem? Por que isso, aquilo? E no final ele entende que o que ele vive com Deus é muito mais precioso do que todo o bem que o rico possa ter, toda a saúde que o rico possa ter, todos os presentes que o rico possa ganhar. Entendeu? O que ele falou, ele entende que ele está próximo de Deus, é a maior riqueza que ele tem. Então ele não é pobre, ele é riquíssimo. Então como é que eu posso dizer que é pecado você ser pobre? É pecado você ser pobre se não tiver Deus na sua vida. Porque se você tiver Deus, você é riquíssimo. Sim, pela interpretação da lei, por alguns da época, no Velho Testamento, a questão da pobreza era pecado. Tá? Então, eles não admitiam que alguém que tivesse esse Deus tão rico, que segundo as suas riquezas dava para suprir todas as nossas necessidades, vivesse em miséria, mendigando. Então, essa mesma ideia, ela foi transportada hoje, ela ainda existe aí, né? Eles associam a pobreza a miserável. E a gente sabe que duas coisas são diferentes. Que o próprio Jesus, ele foi pobre aqui na terra. E dono de um reino que não terá fim. Então, a pergunta e o debate que nós estamos falando pode até parecer algo sem nenhum sentido. Mas nós que estamos dentro das igrejas e lidamos com o povo e fazemos aconselhamento e fazemos gabinete, e até mesmo pelos cantos da igreja a gente vê algumas murmurações, alguns questionamentos, a gente sabe que essas coisas permeiam dentro do nosso meio evangélico hoje e de uma maneira muito intensa. Então, precisamos aqui entender, esclarecer realmente como você está falando,
né? A pobreza, ela não pode ser uma vergonha na vida daquele que é pobre. Ser pobre não é ser miserável. Ser pobre, né, no sentido de que não ter bens, Jesus mesmo falou que o nosso galardão está no céu. E que aqueles que vivem uma vida farta aqui, ele não tem mais nada que reclamar, que ele já teve a vitória dele, né? Então, tem um hino da harpa que diz que quanto mais tu passar mais tribulação aqui nessa terra, maior a tua vitória lá em cima, né? Porque se você não foi bem assistido aqui embaixo, no sentido de viver com largura de economia, você, com certeza, Deus tem para cada um de nós um ministério, uma chamada, e ele quer usar a gente na área que ele realmente acha que é. Que a pergunta é, será que eu estaria aqui falando com você na Rádio Meriti, não pelo que a rádio não seja uma rádio abençoada, mas no sentido por ela estar em São João de Meriti. Se eu tivesse um grande empresário, uma pessoa rica, né? Eu estaria em qual rádio? Qual é que vocês acham? Larissa. Pastor, só para acrescentar, só um minutinho para acrescentar, há uma passagem, né, Lucas 16, a partir do versículo 20, né, passagem do rico e Lázaro, bem conhecida, que é totalmente a sua pergunta, uma resposta. Ele fala assim, pai Abraão gritou, tem misericórdia de mim, manda Lázaro vir ter comigo, que seja para molhar a ponta do dedo em água e refrescar minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. Filho, respondeu-lhe Abraão, lembra-te de que durante a tua vida tiveste tudo quanto querias, enquanto Lázaro nada teve. Ele está a ser consolado e está a ser atormentado. Então, olha aqui, ó, Lázaro é pobríssimo. Pobríssimo. E por causa disso, ele vivia em pecado? Por causa disso, ele era amaldiçoado? Por causa disso, não. Ele perdeu a salvação? É verdade. Pois é, e olha o que o pai Abraão fala, que ele estaria lá agora sendo consolado. Desfrutando do que nunca teve. Pois é. Correto. Então, eu respondo a sua pergunta com essa passagem aqui. Isso. E que os ouvintes agradecem. Que isso é informação bíblica. Amém? Obrigado. Oi? Olha, a Níbia se coçou aqui também para querer falar. Aí. Fica à vontade, Níbia. Apesar que nós já estamos chegando aí, já. Mas Deus. Tá acabando, 5 minutinhos, né? Mas, como o nosso irmão falou, a maior riqueza é a espiritual. Mas uma coisa é certa. Davi falou, já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. De nada tem falta aqueles que buscam ao Senhor, que confia. Agora eu quero fazer minha as palavras do meu pastor Carlos Ribeiro, da minha Igreja Missionária Evangélica Maranata. Deus não tem compromisso com os nossos desejos, mas com as nossas necessidades. Assim como Ele alimenta as aves do céu, veste as flores do campo, né? Aquele que busca o reino de Deus, nada tem falta. O que é riqueza, né? Não estou falando de questão somente. O que é prosperidade? É ter contentamento naquilo que você tem. É você ser grato a Deus, entender que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Então, tenha certeza no teu coração, Deus está cuidando de ti, de nada tem falta. Ainda que o pão esteja, né, dormido, você vai passar uma manteiguinha, vai botar uma gotinha de azeite, se tiver um pinguinho de óleo, um pouquinho de sal, vai botar na frigideira e vai ficar molinho. Deus, ele vai te dar criatividade, mas não vai ter falta. Ah, mas o crente não mendiga pão. Por que tem muita gente que às vezes pede? Mendigar é diferente, às vezes, de pedir. Pedir, dá-se-vos-á. E às vezes você vai pedir ao teu irmão. É teu irmão de sangue eterno, do sangue de Cristo. Né? Jesus é a aliança entre você e eu. Então, saber, até para pedir, tem que ter humildade.
tem que ter um coração quebrantado, seja para o nosso irmão, seja para Deus, né? Ou seja, não é vergonha, se realmente necessitar, você ser humilde, pedir a alguém. Isso não é mendigar o pão, é você ser humilde, de saber demonstrar que você precisa e Deus toca. Se você não falar, porque tem gente que passa na prova, irmão, porque é orgulhoso também. Entendeu? Tem o coração orgulhoso e às vezes Deus na sua prova vai te ensinar. Quantos de nós estamos aprendendo a confiar no Senhor nesta pandemia e vendo mais uma vez a provisão de Deus? Né? Vendo a provisão de Deus e aprendendo, sabe o quê? A viver como o povo de Israel, comendo o manar de cada dia. Ou seja, muita coisa que você gastava desnecessário, hoje eu mesmo vou assim no mercado, onde eu tinha costume de comprar tudo no cartão. A primeira coisa que Deus tirou da nossa vida nessa pandemia foi o cartão. Aí eu vou lá no mercado, onde eu não via nem preço, né? Aí hoje eu vou com dinheiro assim contadinho e falo assim, isso aqui realmente eu preciso. Vou buscando primeiro o que eu preciso e depois eu compro o que é supérfluo. E isso a gente vai entendendo também que é sabedoria e que Deus vai nos ensinando que Ele tem compromisso com as nossas necessidades e não com os nossos desejos. Amém? Falta 2 minutinhos para 23h30. Aleluia. Amém. Nosso Júlio César Gonçalves, esposo da Nívia Santos, entrou. Glórias a Deus. E eu quero pedir para a Larissa dar suas considerações finais. Estão chegando ao fim do programa. Muito bom. Pode dar suas considerações aí, querida. Antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa que está no meu espírito, que você estava falando, quando você fez a pergunta pro Tiago sobre a questão de se é pecado ser pobre, né? Eu acho que é muito importante quando a gente leva a questão de ser apostólico, né? Mas o que seria ser apostólico? É você ser ousado, é você buscar aquilo que você deseja, que o seu coração anseia, né? É você ser determinado, de ir atrás de tudo aquilo que você deseja. Mas como que eu faço isso? Orando a Deus, pedindo sabedoria, vigor, disposição ao seu espírito, ao seu corpo e à sua alma. Eu acho que isso é muito, muito importante. E eu falo isso com toda convicção. E principalmente profetizar. Muitas coisas que eu vivo e que eu tenho hoje foi tudo que eu profetizei lá atrás. O ato de profetizar é uma aliança forte e extrema com Deus que faz com que você tenha as coisas futuramente. Deus sempre terá um bom futuro para os seus filhos e para aqueles que nele creem. Essa é a minha consideração final. E eu agradeço muito pelo convite que o senhor nos fez, pastor. Agradeço muito por todos que estão nos ouvindo, interagindo. Mesmo que não estão comentando, eu sei que tem gente assistindo, sim. E que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Larissa. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe seu ministério, sua caminhada, as suas conquistas com Deus, ok? Amém. Tiago, meu querido, dê suas considerações finais também, meu amigo. Queridos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Espero que todos tenham saído abençoados desse debate, né? E eu fecho aqui dizendo que Jesus não veio invalidar a lei. Ele cumpriu toda a lei. Mas, além da lei, nós temos graça, querido. Mas a graça, ela não diminui. Jesus aperfeiçoou a lei. Então, essas são minhas considerações finais. Que Deus possa te abençoar. Ok. Deus abençoe também você, Tiago, a sua família, seu ministério, sua caminhada, ao seu povo lá, do grupo lá do trabalho. Que Deus possa conduzi-lo na sua santa paz. Que Deus também abençoe a todos os ouvintes. Não tenho como falar o nome de todos, mas todos que estão conectados conosco, todos que apareceram aqui na listagem, nas mensagens, compartilhou conosco, que Deus conduza você nessa caminhada, nesse amor. Também agradecer à rádio, ao diretor da rádio e a toda a sua equipe, diretoria. Que Deus abençoe. A semana que vem
Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Vamos ver o tema da semana que vem. Pedir a Deus para nos revelar, para ser algo assim gostoso como esse, ser trabalhado dentro da palavra de Deus. Aquilo que a gente não pôde falar, aquilo que a gente não conseguimos falar, que os amados ouvintes nos perdoem, se falamos alguma coisa assim que ultrapassou o limite, mas a verdade é essa: ser pobre não é ser vergonhoso, ser pobre não é pecado, e pobre é uma coisa, miserável é outra, porque nosso Jesus foi pobre. Deus tem o poder de sustentar cada um dos seus filhos de acordo com cada um. Deus conhece a cada um. Nós não estamos falando de viver na riqueza, na bonança, até porque quem vive na dependência de Deus precisa ter falta de alguma coisa para que venha buscar nele. Ok? Em nome de Jesus. Osmar Vieira, um forte abraço, pastor. Obrigado, Osmar. Deus abençoe sua vida e sua família também. Deus abençoe. E nós vamos estar orando e ouvindo um louvor, mas antes disso, a Nívia Santa tem um anúncio para passar, reforçando aí o anúncio da rádio. Então, segunda-feira, live da Palavra com Júlio Rezende, às 18 horas, terça e quinta, madrugada com Jesus. E toda sexta-feira também o Papo da Vitória com Júlio Rezende. E às 22 horas, o Debate da Vitória, SEMEB Rio, com o pastor Ailton Santos. Sábado, 1 hora com Deus, às 15 horas, com Alisson Abreu. E o Ar Livre, no domingo, também às 15 horas, com Alisson Abreu, aqui na página da Rádio Vitória Meriti. Segue a gente, vem com a gente dando glória, porque Deus tem vitória para a sua vida, amém? Uma noite abençoada e muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Debate da Vitória SEMEB Rio. Amém, 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 glórias a Deus. Larissa, despede-nos com a palavra de oração, Larissa. O senhor deseja que eu ore, pastor, é isso? Sim, ore para a gente estar fechando o programa e logo depois um pouquinho de música, de louvor e estamos terminados. Amém. Gente, eu já vou pedir desculpa. Se porventura eu parar é porque minha bateria tá acabando, tá? O quê? O quê? Ok? Vamos lá, então. Senhor Deus e meu Pai, obrigada por este momento, essa aliança e essa comunhão que o Senhor nos permitiu fazer nesta noite, meu Pai. Que muitas vidas sejam alcançadas através das nossas vidas, meu Pai. Que realmente todos entendam, meu Pai, do Teu Evangelho e o Teu ID, Jesus. Que sejam abençoados e consagrados através do Teu poder, meu Pai. Que a Tua graça verdadeiramente os baste. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Que eles vá e procurem entender o teu direcionamento, meu Pai, e a tua palavra sobre cada um deles e os vossos amados. Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, dá sabedoria, discernimento, entendimento da tua palavra e do teu poder sobre as nossas vidas. Abençoe a vida do pastor Ailton, da querida Nívia, do Tiago, de vossas famílias, assim também pela minha família eu peço e pelos meus amados, meu Pai. Abençoa o Brasil, abençoa todas as tuas igrejas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, que aguardam a vinda do Senhor, que espera por Ele hoje, e a igreja do Senhor espalhada em todo o Brasil, na rádio Meriti, digam amém. Amém. E Deus é o Glória nosso pastor e nada nos faltará. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja e Deus mostre a sua glória. Que Ele faça resplandecer a sua glória sobre ti. Em nome de Jesus. Estamos terminados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço. Júlio da Ana Paula. Cheguei no final. É o diretor da rádio. Olha aí, ó. Esse é a cara do nosso amado diretor aí, ó. Amém? Amém. Júlio Rezende. Deus abençoe. Glórias a Deus.
Melhoras aí, meu amigo. Deus coloca as suas mãos de glória, de poder sobre ti nessa madrugada. Que o nome dele seja honrado e glorificado na tua vida e na tua família. Que essa rádio possa atingir os 4 cantos do mundo e levar informação e esse debate maravilhoso aí que nós estamos fazendo aí. Hein? Obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Larissa. Tchau, Obrigado, a paz. Lídia Santos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.